O que acontece com o nosso cérebro quando a gente lê um livro? E um post? Você sabia que a gente está em um processo de transição inédito, mas sem saber exatamente para onde a gente está indo? Isso porque a gente nunca leu tanto de forma tão dispersa e fragmentada, algo completamente novo para o cérebro humano. No vídeo de hoje falaremos sobre isso e sobre o papel que a leitura de livros pode ter no futuro da humanidade. Você está lendo essas palavras da esquerda para a direita, conforme elas aparecem. Seus olhos juntam as vogais e consoantes e seu cérebro interpreta o sentido das frases. Vai aparecer o nome de uma fruta aqui e talvez você sinta o gosto dela na sua boca. Abacaxi. Eu adoro com raspas de limão. E você? O processo de ler é tão natural que você nem se lembra que um dia precisou aprender a fazer isso. Pois é, a leitura é das coisas mais sensacionais que o cérebro humano pode fazer. E na história da humanidade, por incrível que pareça, nunca lemos tanto como hoje. Por isso que cada vez que alguém diz que livros são coisa de gente rica, não são importantes e besteiras desse tipo, a gente dá vários passos para trás na nossa evolução. E eu não quero aqui opor o livro às mídias digitais, afinal é por conta delas que eu estou aqui conversando com vocês. Mas sim entender o que está acontecendo com o nosso cérebro e onde a leitura entra nisso tudo. O livro O Cérebro no Mundo Digital, Os Desafios da Leitura na Nossa Era, da neurocientista Maryanne Wolf, uma obra com linguagem acessível para quem não é da área, me ajudou a entender de fato o que é a leitura, de um ponto de vista científico, e por que você tem que lutar com unhas e dentes para incorporar esse hábito na sua vida e mantê-lo. Obviamente que o livro fala da leitura no nosso mundo cada vez mais veloz e digital e dá alguns insights e hipóteses para onde talvez a nossa espécie esteja caminhando. A maioria de nós nasce com genes que nos preparam para várias atividades. Respirar, aprender a falar, aprender a mastigar, enxergar e por aí vai. Mas a gente não nasce com genes para leitura. A gente até nasce com genes para linguagem, para aprender a falar. Por isso que uma criança, para aprender a falar, precisa simplesmente ficar perto de adultos que falam. Ela não precisa ser ensinada. Mas com a leitura é diferente. Nós precisamos aprender a ler. A neurocientista é categórica. A leitura é uma das maiores conquistas evolutivas da nossa espécie. Quando você abre um livro e lê, o seu cérebro inaugura uma série de vários novos circuitos, várias novas ligações que ele não faz em nenhum outro momento. Essas novas sinapses são formadas por regiões do cérebro responsáveis por coisas totalmente diferentes, como a visão, você bate o olho e lê, a audição, você escuta o fonema da palavra, a sensação e os afetos e até regiões do cérebro responsáveis pelo movimento, as regiões motoras. A autora usa a metáfora do circo. Quando a gente lê, é como se no nosso cérebro várias tendas de circo tivessem armadas. E os trapezistas e malabaristas fazem vários movimentos e pulam de uma para outra, fazendo acrobacias impressionantes. E aquela curtida impressionante no vídeo, você já deu? Tá, eu sei que essa piada foi bem fraca, mas eu preciso dar esse recado, né? Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. E hoje tem mais um recadinho. Você sabia que a Antofágica tem um grupo no Telegram? A comunidade lá troca várias dicas, inclusive às vezes rolam uns spoilers dos próximos lançamentos com as ilustrações em processo. E para entrar no grupo é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E olha que interessante, você sabia que o cérebro leitor dos chineses e dos japoneses trabalha de um jeito ligeiramente diferente, usando mais partes do hemisfério visual? Isso porque os caracteres que compõem o sistema de escrita deles são visualmente mais complexos do que o alfabeto latino, que é a base de muitos idiomas, incluindo o português. Outro ponto bem curioso que a autora aborda é o seguinte: cada vez que você lê uma única palavra, o seu cérebro ativa milhões de sentidos, memórias e sentimentos associados a ela. Tudo isso em milissegundos, é super rápido. Mas é justamente essa operação do seu cérebro que faz com que, às vezes, durante uma leitura, memórias suas, da sua vida, venham à tona.
Alguma coisa que acontece com o personagem traz para o presente algo que você viveu e sentiu. Nesse milissegundo de recordação, começamos a apreciar a beleza em vários níveis que há no design do cérebro para estocar e recuperar palavras. Cada palavra pode evocar uma história inteira de miríades de conexões, associações e memórias guardadas por muito tempo. Como a gente lê desde a infância e o tempo todo, desde rótulos de alimento até tweet no celular, a leitura parece realmente uma coisa banal. Mas, na verdade, é das tarefas mais fascinantes que o cérebro pode fazer. Se quando ele lê apenas uma palavra, todos esses malabarismos acontecem, imagina o que acontece quando ele lê sentenças inteiras, um capítulo de um livro ou um romance de cabo a rabo. Marianne Wolf chama essa operação de leitura profunda e explica que literalmente o cérebro vai em todas as direções para compreender e assimilar. E é na leitura profunda que a gente adquire uma das maiores belezas que as histórias oferecem: a capacidade de desenvolver empatia. Sim, eu sei, essa palavra está por todos os lugares. A gente usa e abusa dela na internet e às vezes pega até ranço. Mas empatia, grosso modo, fala sobre a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e entender sem julgamento as motivações desse outro, por que ele faz o que faz e por que ele pensa o que pensa. A empatia e a capacidade de compreender o outro são partes fundamentais da democracia. E os livros são grandes aliados nessa empreitada. Ler é se soltar momentaneamente de si próprio e aprender a ser outra pessoa, com desejos, dúvidas e emoções completamente diferentes das suas, que você não teria acesso de outro modo. Ter empatia pelos nossos amigos, pelos familiares queridos e por quem pensa igual a gente é fácil. Mas como faz para ter empatia por quem é completamente diferente de você? Quem nasceu em outro país, quem tem um corpo completamente diferente do seu, quem nasceu em outra classe social? Os livros ajudam a gente a perder o medo do outro, o medo de quem é diferente. Sim, é claro que os filmes e séries também nos mostram outras vidas e ajudam a desenvolver empatia. Mas os livros têm um detalhe saboroso. Nós somos co-criadores da obra. A gente faz uma dupla dinâmica com o autor da história. Aliás, falando em dupla dinâmica, você viu o vídeo da semana passada, onde eu falo das histórias que têm duplas? É só clicar aqui. Voltando aos livros, somos co-criadores deles, porque entre tantas habilidades que a leitura pede do nosso cérebro, a capacidade de converter palavras em sensações é uma das mais incríveis e é o que faz com que o seu Brás Cubas seja diferente do meu. Mesmo quando um autor descreve em minúcias um personagem, falando a cor da roupa que ele veste, a sua altura, o que ele gosta de comer e a história da sua vida, ele nos dá apenas uma parte dele. A imagem dele é algo que nós vamos fazer na nossa cabeça. A cocriação torna a experiência mais afetiva, porque o seu Brás Cubas é uma criação única que só você foi capaz de fazer. O mundo é um lugar turbulento, cheio de problemas, nada fáceis de entender e resolver. Se a gente tirar os livros de vista, o caos vai ficar maior ainda. Eu já vou falar mais sobre isso. Na leitura profunda, o nosso cérebro faz tudo aquilo que ele faz, lendo apenas uma palavra, só que mais rápido, melhor e usando uma outra habilidade: a previsão. Sabe quando a gente está escrevendo no celular e o corretor tenta adivinhar que palavra que a gente quer escrever e já mostra ela na tela? Então, é isso que o nosso cérebro faz. Mas, segundo a autora, ele erra muito menos do que os smartphones. A qualidade da nossa atenção enquanto lemos define a qualidade do nosso pensamento. E a autora levanta uma reflexão bem importante. Cada vez mais a gente lê em telas, onde há muitas distrações e onde as sentenças são cada vez menores. Será que o inventor do Twitter sabia que ele estava colaborando para mudar a estrutura do nosso cérebro? Quem lê cuidadosamente sentenças longas consegue distinguir melhor o que é verdade e o que é falso, através de processos de análise, dedução e inferência.
sempre usando os seus próprios conhecimentos, ou seja, aquilo que já está acumulado dentro dele, para assimilar novas informações. A cientista diz que o nosso cérebro trabalha um pouco como Sherlock Holmes, pegando o máximo de informações possíveis para tentar entender a verdade e o sentido por trás daquilo que está sendo dito. Só que com a leitura curta, rápida e distraída da internet, isso não acontece. O cérebro não trabalha dessa maneira. Na verdade, ele entra em curto-circuito, ele dá uma pipadinha. Se a espécie humana perder toda a experiência evolutiva da leitura lenta e se acostumar somente com a leitura fragmentada e rápida dos tweets e mensagens da internet, segundo a autora, o resultado pode ser bem catastrófico. Literalmente, por conta das sinapses do cérebro, vai ficar mais difícil do leitor entender quando uma informação é verdadeira e quando ela é falsa. Por exemplo, a Terra ser plana. Ou seja, a gente vai cada vez mais pensar de forma simplista sem os livros. E a tal da empatia vai por água abaixo. Do ponto de vista do circuito cerebral, a leitura rápida e fragmentada nos coloca muito mais como receptores passivos de uma informação que logo vai embora, e não como leitores ativos. Segundo a autora, olha só, nos tornaremos seres cada vez mais suscetíveis de ser guiados por informações mais duvidosas, às vezes falsas, que confundimos com conhecimentos, ou pior, tanto faz se são conhecimentos ou não. Mas nem tudo é notícia ruim. E a internet, afinal de contas, já faz parte das nossas vidas. O que a autora diz é que, evolutivamente, a gente pode vir a ter um cérebro bileitor, com 2 circuitos diferentes. Mais ou menos assim, uma criança bilíngue tem 2 sistemas diferentes no cérebro, um para cada língua. A gente poderia, então, ter um circuito para leitura lenta e profunda e um circuito para leitura rápida e fragmentada. Obviamente, não se trata de se opor à revolução da internet, mas sim de caminhar para o futuro sem perder o cérebro leitor que a gente construiu lentamente no nosso processo de evolução. Enquanto eu lia o livro de Maryanne Wolf, várias dúvidas pairavam pela minha cabeça e eu lembrei de um texto que foi escrito bem antes do dela e que eu adoro. É o texto O Direito à Literatura, do grande pensador e crítico Antônio Cândido. Ele escreveu esse texto em 1988 e defende que a literatura e a fabulação são direitos humanos, assim como água, moradia digna e alimento. A literatura é uma necessidade universal porque ela dá visão aos nossos sentimentos e ajuda a organizar uma visão de mundo. Ela colabora para a gente sair desse caos que é a realidade e ela nos humaniza. Negar a literatura, segundo Antônio Cândido, é mutilar a nossa humanidade. A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. Quando um autor, uma autora, nos propõe um universo ficcional organizado e coerente, ele nos ajuda a organizar a nossa própria mente e os nossos sentimentos. Um bom livro torna o mundo um lugar mais habitável. Os livros nos ajudam a entender coisas sobre nós mesmos que a gente nem imaginava. Sabe aquela situação que a gente está lendo uma história e, de repente, meu Deus, isso expressa muito bem quem eu sou, isso tem a ver com o que eu penso, isso tem muito a ver comigo, mas eu jamais diria dessa forma? Então, lendo um livro, a gente lê a nossa própria vida. E quando a gente se entende mais, através dos livros e das histórias, a gente consegue pensar melhor, encontrar soluções para os problemas e discernir com mais clareza o que é verdade e o que é falso. Existe até uma expressão que eu adoro, chamada biblioterapia. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aliás, você quer saber mais sobre esse assunto, a biblioterapia? Comenta aqui embaixo para eu saber. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, o Liv Piccolo, onde eu sempre compartilho as minhas leituras, estudos e descobertas. E para terminar, eu quero saber se você já teve experiências sinestésicas, intensas, corpóreas com a leitura. Com que livro isso aconteceu? Me conta, eu quero muito saber. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!